Nesse vídeo eu vou falar rapidamente sobre a história do meu livro Adrenocromo. Eu tenho outro, Medo do Brasileiro. Talvez eu faça mais pra frente um vídeo sobre ele, mas eu gosto da história da concepção do livro, né, do Adrenocromo. Lembrando que eu escrevo ficção folclórica, então eu utilizo de personagens do nosso folclore para compor as histórias, beleza? Lembrando que folclore não é só saci, curupira, lendas e mitos, é tudo aquilo que o povo sabe, diz, entende e passa, são saberes. Então isso vai de tradições, como você colocar sua blusa de futebol e torcer com seu filho no estádio, como brincar de dedonha, para não ter nada a fazer, como lenda urbana, saci, curupira, enfim, tá? Tudo permeia o folclore e comida também, tá? Enfim, mas vamos lá, a história do meu livro. Eu moro no Rio de Janeiro, tá? Eu moro na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então, eu cresci vendo pessoas em condições à margem da sociedade, né? Tanto no município que eu moro, quanto na Baixada em geral, tanto quanto no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro a gente tem muita favela, a gente tem muita comunidade. E crianças morrem, assim, como se fosse algo natural, crianças morrerem. E não é, beleza? Ok. Aí beleza, vivi minha vida normalmente, eu sou professora de biologia, nem precisava de escrever. Mas sempre gostei muito de história. Sendo professora de biologia, eu gostei muito de história. Eu tenho um primo que eu não sei se ele faz ainda, mas ele fazia história. Então a gente marcou de ir num passeio no centro do Rio, que o nome do passeio era Rio Assombrado, era algo do tipo, histórias de terror do Rio. Fomos no passeio, o passeio foi interessantíssimo, mas não tinha nada de terror. A gente foi por conta das histórias de assombração, mas não tinha nada, era só, tipo, contando os lugares históricos, algumas coisas que aconteceram no passeio, foi sensacional, mas não tinha nada de terror. Ok, até aí beleza. Mas tinha uma, né, que a gente passou pelo Arco do Teles, ele contou, na verdade foi uma mulher, ela contou sobre a Bruxa do Arco do Teles, isso foi em 2017. A Bruxa do Arco do Teles, que era uma mulher que veio de Portugal junto com a corte, com o esposo dela. Então ela veio, né, e veio com grana, o marido dela tinha grana, e ela começou a atrair o esposo com um mulato. Aí esse cara fez a cabeça dela pra ela matar o marido e pra os dois ficarem com dinheiro. Ela matou o marido, ok. Ok não, né? Mas ela matou o marido. E nesse meio tempo ela ficou com o mulato. O que o mulato fez? Começou a atrair ela e gastar dinheiro dela. Ela já tinha matado um, matou o outro. Passou-se o tempo, ela ficou sem grana. E ela era nova, ela veio muito nova naquela época. Se casava muito novo, né? Então, ela não tendo outra opção, ela começou a se prostituir. De começo, ela se prostituía para pessoas da corte, com grana e tal, era tipo alto nível. Mas foi passando o tempo, né? Dizem também que ela foi na Guerra do Paraguai e pegou, se eu não me engano, sífilis. Então a cara dela ficou toda machucada, ela foi ficando velha, foi perdendo cliente. Então ela morava na Cidade Nova, se você olhar no mapa aí, a distância. Na Cidade Nova, quando ela começou a ficar assim, quase sem cliente, ela ia até o Arco do Teles. É um chão. É um chãozinho. Não sei se ela ia a pé, sei lá, mas é um chão. E quase não tinha ninguém. Então, aí que entra. Alguns lugares que eu li dizem que foi ciganos. Outros dizem que foram feiticeiros de religiões de matrizes africanas. E como eu não tenho certeza absoluta de nada, eu coloquei uma pessoa. Era um feiticeiro, mas eu não disse se era isso, se era aquilo, não disse nada. Não tenho certeza. Isso no meu livro, mas eu tô contando a história dela. Aí o cara falou pra ela, homem, mulher, não sei, falou pra ela que se ela pegasse sangue de criança e tomasse banho no sangue da criança, ela iria ficar nova. Ela fez, deu certo e começou a matar um monte de criança. Naquela época era fácil você pegar crianças, filhas de escravos que poderiam nascer livre, a mulher não podia ficar, moradores de rua, bastardos. E tinha a famosa Roda dos Expostos, que até tem exposição no Museu
no MAR, Museu de Arte do Rio. A roda tá lá. Colocavam-se mulheres que não podiam ficar com suas crianças, colocavam ela lá e as freiras da Santa Casa de Misericórdia ficavam com essas crianças. Então ela começou a tocaiar ali nem sei se essa palavra existe, mas ela começou a fazer tocaia ali perto da roda. Quando a mulher colocava, ela ia lá, pegava a criança. Então, aí a população começou a ver que as crianças estavam morrendo ali no centro e ela andava cheia de penduricalho e tal. E começaram a tirar as crianças. E tem registro de jornal tentando prender ela, a polícia do rei, né, no caso, tentando prender ela, e ela era muito violenta. Então o apelido dela era Onça. Beleza. Aí depois de um tempo apareceu um corpo de mulher boiando na Baía de Guanabara com a cara desfigurada. Disseram que era ela. Porém, aí entra a história, né, a lenda. Disseram que era ela, mas dizem que ela conseguiu realmente essa cura para a vida eterna. E se você for hoje, esse que é legal. Se você for hoje, lá no Arco do Teles, você consegue aí ficar de madrugada lá, hoje em dia você sai pra tomar cachaça, né? Aí fica doidão, você consegue ouvir a risada dela lá. Ou então se uma mulher do nada ali na região do Arco do Teles lá, vier te dar mole do nada, uma mulher muito bonita, coisa que não acontece normalmente, provavelmente é a Bárbara dos Prazeres. Então é mais ou menos essa a história dela. Como que eu coloquei no livro? Esse problema de crianças sempre morrendo no Rio é algo que acontece aqui, infelizmente. Então, o que eu fiz? Eu não li It ainda, mas It influenciou muito nessa questão. Porque It, ele se alimenta das crianças também, né? No filme, né? No 2 é adultos também, mas ele se alimenta das crianças. E ele vem de tempos em tempos. No meu livro, eu coloquei que ela vem de 30 em 30 anos, desde a época do reinado. Então, ela vem, mata crianças, toma banho no sangue delas, fica linda, bela, maravilhosa, rica, né? Porque ninguém que tenha a eternidade pela frente vai ficar pobre. Aí se mata, morre, né? Vampiro, já viu vampiro pobre? Não pode existir vampiro pobre. Porque tem todo o tempo do mundo, né? Literalmente todo o tempo do mundo. Então, pobre não é. Então, ela fica linda, rica e vivendo a vida dela. Aí, de 30 a 30 anos, ela precisa voltar lá no Arco do Teles, que ela tem essa ligação com o Arco do Teles, com o Rio de Janeiro, e procurar crianças. Hoje em dia, da mesma forma que era na época da escravidão, ainda é muito fácil encontrar crianças em situações de ruas, à margem da sociedade, com mulheres que são mães solos e as crianças ficam sozinhas, trabalhando, vendendo, se virando para sobreviver. Então, ela acaba encontrando brecha para pegar essas crianças, matar e tomar banho no sangue e voltar a ficar bonita. Então, eu tentei juntar esse problema real do Rio de Janeiro com a história dela, que na minha visão complementa. É uma coisa ligada à outra. No livro é ela, mas na vida real é a violência, é o descaso, é tudo isso. Falta educação. Então, no livro, o personagem principal é o André, que é um policial civil. Ele é casado, tem uma esposa, tem 2 filhos, uma menina e um garotinho pequeno também. Mas foi antes de eu ler alguns livros aí que tem isso, tipo Cemitério do King, que eu li depois, mas não foi por causa disso. Então, aí a esposa dele é professora do estado do Rio. Eles não teriam muito dinheiro, né, normalmente, mas eles vivem na Tijuca, numa casa grande, de 2 andares, pipipopó. O que acontece? O André, isso aí mesmo, ele é corrupto, mas ele não é aquele policial que, sabe, pega armas e vende droga, e não é esse tipo, e bate, mata, não. Ele é aquele policial que tem níveis de corrupção por aí, né? Não sei se existe níveis de corrupção, mas podemos dizer que o André, ele, assim, o famoso gás, não pode gás em apartamento, em prédios não pode gás, é gás encanado. Ele libera, o cara do gás estaciona ali pra vender o gás, se ele dá um dinheirinho pro André. Gatunete, não pode, mas ele libera. Então essa grana ele vai juntando e melhorando a vida dele com a família dele, né?
Pois bem, então ele tá trabalhando, né, na Polícia Civil do Rio de Janeiro. E então acontece que crianças começam a aparecer mortas e ele é o responsável. Tem o delegado, né, acima dele, mas ele é um dos melhores ali investigadores da Polícia Civil e começa a investigar casos dessas crianças mortas. E então a história se segue. Aí ele tem filhos, que é um problema. Tem um personagem que é muito amigo dele, que é o Valentim, que é um garotinho que vende doce na rua, que o irmão... Eu não vou contar a história do livro, mas é isso. É esse personagem corrupto com essas crianças mortas e que é a Bárbara dos Prazeres. Por que adrenocromo? Existe uma lenda hollywoodiana, né, de que pessoas, tipo, pessoas famosas, né, aquela cantora de rock, sabe? Tipo, quando eu era adolescente, loura da gravatinha, então, ela está a mesma coisa. Dizem que é o famoso adrenocromo. O que é adrenocromo? É um princípio, é como se fosse adrenalina, né? Mas é algo que é liberado quando morre de forma violenta. Se você morrer de forma violenta, libera esse tal desse adrenocromo. Se é verdade ou não, provavelmente não, né? Mas dizem. Então, é isso. Eu tentei relacionar problemas do Rio de Janeiro com uma lenda que reflete todos os problemas, todos não, mas reflete muito dos problemas do Rio de Janeiro. E o livro demorou muito tempo para ser escrito, mas está na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele tá com plano de sair físico, mas ele só vai ser vendido para quem estiver em eventos presenciais que eu esteja, né? Não penso em vender ele assim, não. Vamos ver como que vai ser mais pra frente. Mas ele vai sair físico esse ano. E é isso. Espero que você tenha gostado da história do meu livro. Eu gosto muito do meu livro. O link tá aqui na descrição. Aí você vê, beleza? E tem um outro também, mas depois eu falo sobre ele. Show? No meu Instagram eu sempre falo sobre lendas urbanas. Conversei com muita gente que produz no folclore. Mas é isso, tá?